três eixos que são fundamentais nesta área da valorização, que tem a ver com a grelha salarial. Como sabe, 5 sindicatos chegaram a acordo com o Governo e, portanto, o faseamento deste aumento iniciará neste mês de novembro de 2024 e vai decorrer até 2027. E, portanto, é de facto um sinal importante que o Governo está a dar aos enfermeiros. Obviamente que não é o ideal para os enfermeiros, mas já há aqui uma porta aberta no sentido de haver algum reconhecimento por parte do Governo relativamente à classe profissional dos enfermeiros. Por outro lado, há outras medidas também que estão em cima da mesa e que vão ser negociadas com os sindicatos e que está vertido num próprio memorando que foi assinado com os sindicatos e o Governo, no sentido também de se fazer uma revisão da própria carreira dos enfermeiros, porque ela hoje não reflete a diferenciação e as competências que os enfermeiros têm. Veja, por exemplo, esta questão mesmo da saúde materna e da saúde infantil, mas há outras áreas igualmente importantes que os enfermeiros podem ter um papel fundamental, por exemplo, na gestão da doença crónica e noutras atividades. Os enfermeiros especialistas em saúde familiar, nos cuidados de saúde primários, também podem ter outro tipo de competências e, na verdade, a carreira tem que ter esta transformação para podermos adequar aquilo que é a realidade que hoje vivemos àquelas que são as competências que os enfermeiros detêm e que podem pôr ao serviço da população. Depois, por outro lado, a questão também das condições de trabalho que os enfermeiros têm. Na verdade, temos um problema muito sério de falta de profissionais nos serviços. O último relatório que foi produzido pelo Ministério da Saúde e que foi tornado público em dezembro de 2023, ainda pelo anterior Executivo, falava claramente da falta de 14 mil enfermeiros no país. E, portanto, nós temos os serviços também sobrecarregados, os enfermeiros sobrecarregados, e precisamos ter aqui uma política de recursos humanos que também permita, de alguma forma, recrutar ao longo do tempo, termos um plano de recrutamento para o Serviço Nacional de Saúde, para fazer face a esta escassez de profissionais. Na verdade, a Ordem dos Enfermeiros tem aqui, nas suas visitas de acompanhamento ao exercício profissional e nos relatórios que produz, refere exatamente que muitos dos internamentos, muitos dos serviços precisavam quase de ter o dobro dos enfermeiros. E, na verdade, este relatório veio exatamente reforçar esta ideia da falta crónica de enfermeiros que nós temos no sistema e que precisamos, no fundo, de ter um planeamento a curto e a médio prazo para podermos, de alguma forma, fazer face a esta escassez brutal que temos no Serviço Nacional de Saúde. E, de resto, no início de 2025, já no próximo ano, devem ter início também as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. Portanto, é aí que pretendem ver estas alterações refletidas. O que a Ordem espera dessa negociação e ver plasmado no acordo? Esse Acordo Coletivo de Trabalho vai trazer aqui, de alguma forma, alguma igualdade à profissão. Porque, na verdade, hoje temos enfermeiros a trabalhar lado a lado, enfermeiros que são contratos em funções públicas e contratos individuais de trabalho que têm diferentes direitos em termos das condições de trabalho, nomeadamente em dias de férias, etc, etc. E, portanto, este Acordo Coletivo de Trabalho, que é o primeiro que vai existir e que houve este compromisso por parte do Ministério junto destes 5 sindicatos, vai trazer daqui, de alguma forma, esta igualdade em termos de tratamento na mesma classe profissional que trabalha lado a lado e que não pode ser de outra forma. Portanto, acredito que seja uma medida também muito importante a par da própria organização do trabalho dos enfermeiros, da avaliação de desempenho. Hoje nós temos uma grelha salarial e uma carreira que os enfermeiros precisam quase de 100 anos para chegar ao topo da carreira e, portanto, isto tem que ser naturalmente revisto. As políticas de saúde têm que ser pensadas também a longo prazo. Não podemos andar sistematicamente a correr contra o prejuízo e, portanto, todos sabemos que em 2050 1 em cada 3 portugueses vai ter mais de 65 anos. Todos sabemos que o envelhecimento da população
traz de facto e acarreta um conjunto de doenças crónicas, uma carga de doenças crónicas, mais dependência nas pessoas e que precisam de ter um modelo que se adeque a esta evolução. O modelo que hoje temos continua a ser um modelo muito centrado nos hospitais e nós precisamos de retirar o foco dos hospitais e colocá-lo na comunidade com este conceito que já é internacionalmente defendido, que é os cuidados de proximidade. Portanto, nós temos claramente que investir mais nos cuidados no domicílio. Todos os estudos que são feitos referem que as pessoas preferiam ficar em casa, a serem cuidadas em casa, do que terem que ir para lares ou para cuidados continuados ou até mesmo para o hospital. E, portanto, se nós não conseguirmos reforçar estes cuidados na comunidade, reforçar os cuidados nos domicílios com profissionais enfermeiros, obviamente, se nós pegarmos, por exemplo, em modelos em países nórdicos, por exemplo, como a Suécia, nós temos enfermeiros que visitam estes doentes dependentes em casa 5 vezes por dia. Nós aqui em Portugal, através das nossas equipas de cuidados continuados integrados, se conseguirmos chegar 3 vezes por semana à casa destas pessoas, já é considerável. E, portanto, nós temos mesmo que investir nestes cuidados de proximidade, manter as pessoas seguras e controladas nas suas doenças crónicas, para depois não terem que recorrer para os serviços de urgência. Que, na verdade, uma grande parte da sobrecarga que nós temos nos serviços de urgência é de pessoas idosas dependentes ou que estão em lares com falta de cuidados de saúde ou que estão no domicílio também com falta destes cuidados de saúde. E, portanto, devemos perceber que este é um grupo importante e que nós temos de agir e temos que direcionar o foco exatamente para esta base comunitária, estes cuidados de proximidade, e aqui os enfermeiros têm um papel muito importante nesta gestão da doença crónica e nestes cuidados de proximidade. Obviamente que há, em termos de governo, há vontade de apostar em muitas equipas de cuidados continuados integrados que prestam estes cuidados no domicílio, mas nós temos que investir claramente muito mais. A vontade só não chega. Exatamente. E por outro lado, investirmos também na prevenção da doença e na promoção da saúde, que é um dos desígnios fundamentais em termos de cuidados de saúde primários. Portanto, o foco tem que estar, de facto, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados continuados, nestas equipas no domicílio, porque se nós investirmos mais nestes cuidados de proximidade e nesta acessibilidade, nós vamos reduzir claramente a sobrecarga que temos todos os invernos e eu diria já todo o ano nos serviços de urgência em Portugal.